Dando prosseguimento à nossa aula sobre substantivo, vamos falar agora, desta vez, de substantivos concretos e abstratos. Substantivos concretos são aqueles que a gente usa para nomear seres que possuem uma existência própria, ou seja, ela não depende de outros seres para existir, certo? Os substantivos concretos nomeiam as pessoas, os lugares, os animais, os minerais e outras coisas. Homem, substantivo concreto, né? Terra, substantivo concreto. A gente vê que a existência desses elementos não depende de outros seres. Curupira, substantivo concreto. Apesar de ser um ser do imaginário, mas a existência dele não depende de outros seres. Gato, substantivo concreto. Mulher, substantivo concreto. Os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam seres que dependem de outros seres para existir, como, por exemplo, as ações, os sentimentos, o estado, a beleza. A beleza depende de um outro ser para que ela tenha existência, portanto, é um substantivo abstrato. Alegria também depende de outros seres. E felicidade, né? Você pode ser feliz, então a felicidade depende de você para que ela exista. Então nós temos substantivos concretos, que são aqueles que nomeiam seres com independência de existência, e substantivos abstratos, aqueles que nomeiam seres que dependem de outros para que possam existir. Prosseguindo, nós temos esta frasezinha aí, ó. Júlia colocou suas joias no porta-joias que sua avó lhe dera. Vamos reconhecer aqui alguns dos substantivos que nós já estudamos. Substantivo simples, aquele que é formado por um radical apenas, certo? Quem é ele? Júlia. Observe que Júlia é um substantivo próprio, porque Júlia denomina um ser específico da sua espécie. E é um substantivo simples porque para formar Júlia a gente usa apenas um radical, certo? Olhe outro. Joias, substantivo simples e comum também. Avó, substantivo simples e comum. Mas eu tenho roupa, são outros exemplos. Chuva, camisa, porta, são exemplos de substantivos simples. Todas essas palavras nomeiam seres e são formados por um único radical. Os substantivos compostos, aquele que tem mais de um radical, no nosso exemplo da frase, porta-joias. Porta-joias, observe que ele é um objeto só, mas que para nomear esse objeto, eu preciso usar mais de uma palavra, porta-joias. Neste caso, a gente chama ele de substantivo composto. Temos outros exemplos. Bem te vi. Nesse caso, nós temos 3 radicais para formar o substantivo. Guarda-roupa. Cor de vinho. Quero chamar a atenção aqui que cor de vinho, como porta-joias, não tem hifenização, ele não tem esse tracinho. Mesmo assim, ele determina, ou seja, ele define uma coisa só. Girassol é uma palavra só, mas observe que ela é formada por duas. Gira-sol. Então eu usei 2 radicais, apesar deles não serem separados, nem por hífen, nem por espaço. Girassol é um substantivo composto. Os gêneros dos substantivos podem ser masculinos ou femininos. Para a gente determinar, a gente tem 2 classificações genéricas. Substantivos biformes. São aqueles que apresentam 2 formas. Uma forma de se escrever o seu masculino e outra forma de se escrever o seu feminino. Vamos ver alguns exemplos aqui. Homem, né? Eu tenho homem masculino, o seu feminino é mulher. Então observe que a forma da gente escrever homem é diferente da forma de escrever o seu feminino mulher. Nesse caso a gente diz que é biforme, porque são 2 formas para fazer o gênero desses substantivos. Ator, atriz.
né? Duas formas de se escrever. Ator, atriz. Amigo, amiga. Olha que aqui eu não preciso de mais nada para definir. Apenas a última letra mudou aqui e fez duas formas de se escrever o gênero desse substantivo. Leão, leoa. Nós temos aqui mais dois exemplos, né, masculino e feminino, duas formas distintas de se escrever. Quando isso acontece, a gente diz que esse substantivo é biforme. Apresenta duas maneiras distintas da gente descrever o seu masculino e o seu feminino. Os substantivos uniformes, né, esses aí a gente diz porque ele tem os dois gêneros, masculino e feminino, mas eles usam apenas uma palavra para que descreva os dois. Mudam aspectos nessa escrita. Eles são classificados assim, ó, epicenos. O que é um substantivo epiceno? É aquele que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Quando a gente quer colocar masculino ou feminino nesse tipo de substantivo, a gente usa a palavra macho e fêmea. Então, se eu quero designar o masculino de um animal usando o substantivo epiceno, eu digo macho ou eu digo fêmea. Vamos ver os exemplos. Eu tenho foca e eu tenho onça. Então, o masculino de foca é foca macho. O masculino de onça é onça macho. O feminino de foca, foca fêmea. O feminino de onça, onça fêmea. Quando isso acontece, quando a gente precisa usar macho e fêmea, fêmea e macho, a gente diz que esse substantivo é epiceno, ok? Substantivo epiceno é aquele que tem apenas um gênero escrito e para descrever o seu gênero masculino e feminino, nós utilizamos as palavras macho e fêmea, ok? Outro substantivo, outro tipo da gente definir o gênero do substantivo é o substantivo sobrecomum. A palavra que apresenta somente um gênero refere-se a pessoas. O que é que muda com essas palavras? Vamos ver aqui os exemplos. Milton Nascimento é meu ídolo. Elis Regina é meu ídolo. Veja que a palavra ídolo, meu ídolo não mudou porque era Milton Nascimento ou porque era Elis Regina. Então, independente de ser masculino ou feminino, a forma de escrever esse substantivo é sempre a mesma. Ó, meu professor é um gênio. Minha professora é um gênio. Então, gênio é um substantivo sobrecomum. Ele usa a mesma forma de escrita para os dois gêneros. E meu filho caçula é um anjo. Minha filha caçula é um anjo. Anjo também é um substantivo sobrecomum. Anjo e anjo, certo? Outra forma de representar os gêneros são os substantivos comum de dois gêneros. Nesse caso, nós temos a mudança apenas no artigo que acompanha o substantivo. Veja o exemplo. O artista, masculino. O feminino fica a artista. Veja que só muda o artigo o, a, que acompanha esse substantivo. O chefe, a chefe. O cliente, a cliente. O colega, a colega. O dentista, a dentista. E aí existem vários outros exemplos desse tipo de desinência para o gênero do substantivo. Então nós vimos o que em gêneros dos substantivos? Primeiro, os biformes, que são os que apresentam duas formas distintas, homem, mulher, né? Leão, leoa. Os epicenos, que apresentam um gênero e a gente usa acompanhá-lo da expressão macho e fêmea, foca, macho, onça, fêmea. Os sobrecomuns, que têm apenas uma forma de se escrever, independente se é masculino ou feminino, no caso, ídolo, gênio, anjo,
tem essa forma de se escrever. E o substantivo comum de dois gêneros é aquele que o substantivo é o mesmo, o que muda é o artigo que acompanha o substantivo. O chefe, a chefe, o gerente, a gerente, o presidente, a presidente. Ok? Eu quero ler para vocês mais um textozinho e, com base nesse texto, eu vou enviar para vocês as atividades para vocês responderem. Então vamos ler. Uma escola diferente. Conheci uma escola onde os alunos eram diferentes. Era escola de animais e todos eram frequentes. Cada um tinha um hábito, cada um tinha um nome. A professora era competente, era a onça chamada Ione. Os alunos disciplinados eram mamíferos, répteis e aves, o leão João Grandão e a zebra Maria Chaves. Tinha o camelo chamado Rabelo, a cobra Itamiloca, a galinha Dona Lazinha e a coelha Sandra Janoca. Todos os 6 eram aprendizes de artes, boas maneiras e culinária e sempre aplicavam as lições em sua vida diária. Ok? Pronto, terminamos aqui. Eu enviarei as atividades separadas sobre esse texto. Não se preocupe que lá na atividade eu vou escrever o texto novamente, ok? Até breve.